Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. A Unicor é referência em procedimentos cardiovasculares complexos. Um centro de hemodinâmica especializado em realizar intervenções de alta complexidade em cardiologia, fisiologia endovascular e neurologia, acreditado para tratamento de TAV. Somos referência no procedimento de oclusões coronarianas crônicas na América Latina. Entre em contato para mais informações. Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Muito bem, está no ar mais um Bate-Papo das 6, o seu programa de debate, de atualização e informação no temas de saúde, né? Hoje nós vamos falar sobre o Setembro Vermelho, que é uma comemoração, aí, na verdade é uma data, né, para a gente lembrar sobre a importância das doenças cardiovasculares, né? Então você pode nos assistir hoje no canal 16.1 em todo o Espírito Santo, na rádio Viva FM 106.1 e todas as plataformas de streaming, no YouTube, no Facebook, entre outras plataformas. Hoje, mantendo aí a tradição do programa, né, nós trouxemos dois excelentíssimos cardiologistas para falar sobre o Setembro Vermelho. Lá na ponta esquerda nós temos o Dr. Alberto Nogueira Júnior, que é médico do LMC e é arritmologista. Não é isso, doutor Alberto? Seja bem-vindo. Obrigado, Dário. Boa tarde a todos aí. É muito bom estar de novo com vocês para a gente poder conversar um pouco sobre doença cardiovascular e maneiras de prevenir, né? Exatamente. E aqui do meu lado, o doutor Juliano Gama, que também é cardiologista do LMC também, e ecocardiografista, não é isso, Juliano? Seja bem-vindo. Obrigado, Dário. Não são dois, né? São três cardiologistas, né, Dário? Três cardiologistas. Se inclua nisso, por favor. Boa noite a todos. Boa tarde, né? Boa noite aos que nos assistem. É um prazer sempre a gente estar aqui, principalmente ladeado por esses dois grandes cardiologistas, para a gente tentar ajudar, né? O intuito do programa é a gente ajudar, é conscientizar, é mostrar a importância das doenças cardiovasculares e como preveni-las. Isso aí, tem muita informação bacana para vocês hoje. Antes de iniciar o programa, vamos dar os giros de notícia aí da saúde, né? Nós tivemos aí o Dr. Rodrigo Turra Perrone, que é ortopedista, ele participou como voluntário, bem legal essa ação da Paralimpíada aqui em Linhares. Nós tivemos também no Linhares Medical Center algumas boas notícias, a abertura de ambulatórios de subespecialidade, o Dr. Alberto vai atender lá às sextas-feiras, um ambulatório só de arritmia, né? Nós também tivemos uma novidade para Linhares, que é um produto novo, que é o check-up executivo, coordenado aí pela doutora Débora Eulálio, enfermeira Karine e a Adriele, que está dando certo demais. A gente já fez vários executivos aqui das grandes empresas de Linhares. Além disso, também está estreando um ambulatório com horários flexíveis, né, que é o consultório aí do Dr. Ângelo Guarsoni e também do Dr. Guilherme, que é o urologista e neurocirurgião, os dois, né, respectivamente. Eles vão fazer um ambulatório noturno às quartas-feiras, estendendo aí, dando mais flexibilidade aos trabalhadores, à população de Linhares, também lá no Linhares Medical Center. E por último, que contempla a nossa campanha aqui, o Setembro Vermelho, né, que é o mês destinado a essa questão do coração, lá no 3 Barras, amanhã, em frente ao Conquista, das 17 às 19 horas, vai ter uma ação também do Linhares Medical Center sobre a prevenção, dando continuidade a esse mês aí do Setembro Vermelho. Vai estar lá toda a equipe de cardiologia do LMC para a gente falar mais um pouco, além de hoje, da prevenção cardiovascular. Show de bola? É isso aí. Então a gente vai começar, primeiro, perguntando aí para o Dr. Juliano o que é esse Setembro Vermelho, né? Essa ação, e o dia também, hoje se comemora o Dia Mundial do Coração, não é isso, doutor Juliano? Isso aí, doutor Dário. Na verdade, seria o dia 30, né? Dia 30. Nosso programa é o dia 28, então isso aí a gente traz para cá essa data importantíssima, né? É muito interessante isso que nos últimos anos a gente tem visto, né, doutor Dário, doutor Alberto, outubro
rosa, né? O Novembro Azul, conscientização de cânceres de mama, câncer de próstata, né? Suicídio, né? Que é uma coisa muito Exatamente. interessante a gente falar também. No setembro também que se comemora isso, porque são problemas gravíssimos, né? Que afetam a população e que a gente precisa conscientizar para diminuir as estatísticas, né? A doença cardíaca, né? A gente bem sabe que mata pelo menos 30% na população do mundo, né? 30% dos óbitos no mundo são causados pelas doenças cardiovasculares, aí se inclui o infarto e o derrame, né? Mata mais do que praticamente todas as causas nosológicas, né? Todas as doenças, né? A gente só tem mesmo o câncer de pulmão, que pode matar mais que uma doença cardíaca, que é a insuficiência cardíaca, que a gente vai comentar posteriormente, né? Então, a gente tem que ter ciência disso e saber prevenir, né? Todos os cânceres são importantíssimos a gente prevenir. Todo mundo tem muito receio dos cânceres, mas as doenças cardíacas matam mais, né? Matam a maioria dos casos de morte que não seja acidental, né? Então, a gente precisa conscientizar, precisa saber o que é e precisa prevenir e depois cuidar, não é? E o alerta, né? Muito interessante esse comentário do Dr. Juliano, é que o alerta, o medo que a população tem do câncer, ele é 1000 vezes maior, vamos dizer assim, o espanto, né, da população, do que, por exemplo, da insuficiência cardíaca ou do infarto, né? Você concorda, doutor Alberto? Concordo. De forma geral, as pessoas tendem a ter um conhecimento pequeno em relação à doença cardiovascular e suas consequências, né, em relação à saúde da população em geral. A gente vê mais o pessoal tendo medo aí de problemas relacionados às neoplasias, né, ao câncer, e dando pouca importância à hipertensão arterial, por exemplo, né? E a gente sabe que a hipertensão arterial é uma doença que na maioria das vezes é assintomática, ela não causa sintoma em quase 90% dos pacientes, e por isso ela é subdiagnosticada. E as pessoas acham que só tem que medir a pressão, por exemplo, quando você tem algum sintoma. E na verdade o ideal é a gente fazer uma medida de pressão aleatoriamente, né? Esporadicamente, pelo menos uma vez por mês, em quem não tem hipertensão arterial já diagnosticada, né? Para a gente tentar fazer o diagnóstico, né? E medidas como essa aí do Setembro Vermelho tem como objetivo alertar a população sobre isso, né? Outras doenças chamam mais atenção, inclusive o Covid, né? Há um tempo chamou bastante atenção, mas doença cardiovascular, como o Dr. Juliano falou, é a que mais mata no mundo, né? A gente precisa realmente ter essas estratégias para chamar a atenção da população, para que saibam, né, que são doenças extremamente graves, podem trazer consequências importantes, mas, felizmente, a gente tem métodos de preveni-las, métodos de diminuir morbidade, né, e mortalidade, e principalmente reduzindo fatores de risco, né? Exatamente. E a gente, quanto mais acesso à informação à saúde, mais fácil ou mais fácil no seguinte termo, né? A gente consegue mudar a história de vida desses pacientes, né? A doença cardiovascular, a gente tem muita ciência, tem muito estudo, né? Tem remédios eficazes, então, à medida que a gente consegue fazer uma prevenção efetiva, a gente melhora todo o prognóstico do paciente, né? Esse é acho que é o grande foco que deveríamos ter sobre o Setembro Vermelho, que a cardiologia é um contínuo, né? A gente começa com os fatores de risco que não são modificáveis, não tem jeito, a herança do meu pai e da minha mãe, não tem jeito de eu tirar, né? Sexo, por exemplo, masculino, agora também a gente já tem dados que se igualam, né? Antigamente tinha algo em torno que o homem era, mas a gente já viu já que a população, ela está... questão de mortalidade e risco também está se equiparando entre o sexo feminino e masculino, né? E aí entra no que a gente tem de fatores modificáveis, né? Que é a obesidade, não é isso? A hipertensão, que é onde hoje o diabetes, que a gente começa o cardiologista virando um diabetologista, né? Muito congresso que a gente vai falar sobre isso. E é isso aí. O principal fator de risco, assim, hoje, cardiovascular, doutor Juliano, o que você acha? Sem dúvida, a hipertensão arterial. É o principal mesmo. Nenhuma, é o que a gente deve mais focar, né? É a hipertensão, exatamente. Dada a prevalência, né, como o Alberto bem colocou agora, a
A gente imagina que a partir dos 60 anos de idade, praticamente 40% das pessoas serão hipertensas. Imagina que de 10, 4 hipertensos. Né? E para piorar a situação, desses 4, metade nem sabe que é. E da metade que sabe que é, nem a metade trata direito. Isso é um dado interessante. Então, isso é um dado interessantíssimo. A gente imagine que 80%, né, das doenças dos AVCs tem ligação com hipertensão arterial. 40% dos infartos tem ligação com hipertensão arterial e pelo menos 25% das insuficiências renais dos pacientes que estão em hemodiálise tem ligação única e exclusiva com a hipertensão arterial. Então, você vê, um fator de risco que não é fácil a gente diagnosticar, não é difícil da gente diagnosticar, não precisa de nenhum exame mirabolante, como bem falou o doutor Alberto aqui. Você precisa só de medir a pressão, verificar a pressão medida corretamente, né? Tem os critérios, obviamente, tem que se saber medir, a pessoa tem que estar tranquila, né? Tem que ser um aparelho correto, a medida tem que ser repetida. Se você observa acima de 14/9, bom, já tem esse diagnóstico de hipertensão. E como a gente falou, não tem 10%, 15% bem controlado. Imagine se a gente controlasse 60%, 70%, 80%. A quantidade de redução de pessoas com doenças gravíssimas, como AVC, como infarto, como insuficiência renal, que a gente conseguiria. Pois bem, mas a gente não controla. Né? Então, a conscientização é fundamental. O diagnóstico, como bem falou o doutor Alberto, fundamental. A gente precisa correr atrás. A gente precisa fazer mais vezes esses eventos, como o LMC está fazendo agora, né? Está colocando a tenda, as pessoas podem chegar, perguntar, terem sua pressão adequadamente medida, e aí sim procurar o tratamento, né? Procurar estabilizar essa pressão, que só de fazer isso vai haver uma redução muito, muito importante dessas doenças tão graves que a gente falou. Exatamente, a gente não quer tratar só o número, né? Não é só o 14/9. O problema é o que vem depois, né? A quantidade, você que vê muito isso, que você faz eco, sim. À medida que você fica exposto à hipertensão, né, não tratada corretamente, igual um dado interessantíssimo aí que você colocou pra gente, cerca de, se não me engano, mundial é 33% só. Exato. Ou seja, de 100% que tem hipertensão, só 33 ou 30 ou 40, alguma coisa assim, tem realmente níveis controlados com remédio. Exato. Então a gente tem 60% de pessoas, ou mais, expostas aí à hipertensão o tempo todo. Aí o que você vê no eco? A gente vê corações afetados, né, diretamente afetados pela hipertensão, corações mais musculosos, às vezes dilatados, enfraquecidos, quando não, corações infartados, né, corações que já têm pedaços que não funcionam bem, e às vezes o único fator que a pessoa tem que não cuidou foi a hipertensão arterial. Exatamente. E eu acho que interessante, né? Aí não tratou a hipertensão direito, fez hipertrofia e vai cair na mão de quem? Do doutor Alberto, porque depois vem logo um contínuo, igual a gente fala que o do contínuo da cardiologia. Ou seja, o ventrículo esquerdo ele fica hipertrofiado, vai dilatar quem? A câmara anterior. O átrio, né? E aí, o que acontece, doutor Alberto? Rapaz, é a sua especialidade. É uma arritmia, é a mais frequente, né, no nosso meio, que é a fibrilação atrial. E ela acontece basicamente por uma sobrecarga do átrio esquerdo, né? Que é a câmara que está anterior, né? Que é ao ventrículo esquerdo. E que se hipertrofia, ele aumenta a pressão de relaxamento dentro dele. E isso faz com que quando o sangue saia do átrio esquerdo para entrar no ventrículo esquerdo, ele entre com dificuldade, né? E essa dificuldade do sangue descer do átrio esquerdo para o ventrículo favorece, né, uma sobrecarga no átrio, e essa sobrecarga de pressão e de volume faz com que haja uma alteração da rede elétrica ali do átrio esquerdo, isso causando a arritmia, né? E a mais frequente delas é a fibrilação atrial. É um desarranjo das fibras do átrio esquerdo, um desarranjo elétrico, faz uma anarquia elétrica, e isso com certeza vai acabar em fibrilação atrial. E a gente sabe que a hipertrofia ventricular associada à fibrilação atrial, ela tem um alto risco aí de morbidade, mortalidade, né? E realmente, se a gente conseguisse de alguma forma impedir que tudo isso acontecesse, né? E com o simples hábito de medir a pressão, controlar hábitos, maus hábitos, né? Exercício, diminuir o peso, alimentação adequada, né?
a gente consegue evitar toda essa catástrofe aí, toda essa cascata de eventos que a gente falou, começando com só uma pressão alta de 14/9, né, Dário? Isso aí. Passando por uma hipertrofia ventricular, né, Juliano? Com eco. E chegando na fibrilação atrial. E a gente sabe que a fibrilação atrial é uma doença que causa aí um aumento da frequência cardíaca, deixa o ritmo cardíaco irregular. E além disso, ela faz com que haja uma alteração do sistema de coagulação, provocando a formação de coágulos dentro do coração. E esses coágulos, em algum momento, podem se desprender ali do ato esquerdo, chegando até a circulação do corpo do paciente, né? E 80% das vezes esses coágulos vão parar na circulação cerebral, causando então AVC isquêmico, e a fibrilação atrial é uma das maiores causas aí de AVC isquêmico que a gente tem. Então, fora outras embolias, né? Esse coágulo ele pode parar em outros locais, rins, coração, olhos, né? Em qualquer lugar que seja irrigado por artérias, né? E causar embolias importantes. Então, realmente, pegando o problema no início, tratando e prevenindo, ainda melhor tratamento. Você evita todas essas coisas. Eu acho que quando a gente fala no Setembro Vermelho, não só em Setembro Vermelho, fala em prevenção cardiovascular, a gente tem que lembrar dos pacientes das consequências. Por isso que propositadamente eu fiz isso. Toda vez que eu vou fazer alguma palestra, alguma coisa, eu faço uma história da minha família mesmo. Assim, para eles entenderem o que é a diferença de você prevenir ou não, né? Então a gente já falou aqui, ó. O paciente fez... Quantos pacientes a gente tem no consultório que não quer tratar, ou às vezes não acredita no tratamento, né? Ele fala, eu adoro essa frase, tá me intoxicando, doutor, você tá me dando muito remédio. Eu escuto isso assim, com muita frequência. E às vezes não tem jeito, vai ter que tomar ali 8 medicações, enfim, dependendo do conjunto de comorbidades, chega aí até 10, 12 remédios, não tem jeito, né? E aí a gente precisa que a população entenda que o que a gente está fazendo não é tratar o número. A gente não quer que você tenha um AVC, não quer que você tenha um coração hipertrofiado, não quer que você tenha insuficiência cardíaca, né? E com um diagnóstico tão fácil, igual o Dr. Juliano já disse aqui, com esfigmomanômetro, uma pessoa treinada, a gente sabe quem é hipertenso e quem não é. Então tá bom. Então, início de tudo, a gente tem a hipertensão, o diagnóstico é com esfigmomanômetro, a gente ainda tem algumas curiosidades que eu acho interessante a gente falar, que é a hipertrofia do jaleco, hipertensão do jaleco branco e a hipertensão mascarada. O que é isso aí, doutor Juliano? Muito bom, muito boa colocação, Dário. A gente sabe que isso é muito comum, né? Começando pela hipertensão do avental branco, né, do jaleco branco, que vai afligir mais de 30% dos pacientes que procuram um consultório médico qualquer, não necessariamente do cardiologista, né? Essa é aquela pessoa que toda vez que vai aferir a pressão no ambiente hospitalar ou de clínica, a pressão está acima de 14/9, ou de 14 ou de 9, né? Vai medir fora, a pressão está boa, está 12, está 11, né? Ou então vai fazer um exame, que a gente tem alguns exames, alguns recursos para fazer, que é o mapeamento da pressão, é um mapa, né, que mede 24 horas. Temos a monitorização residencial, que também é um exame que pode ser feito, e nessas medidas a pressão está boa, está excelente, abaixo de 14/9, né, mais ou menos 12/8, que seria a pressão excelente. Então isso é comum demais, né? Existem essas pessoas, mas também existem as pessoas que têm o efeito do avental branco. A gente tem que lembrar isso também, né? São pessoas que têm a pressão alta, elas têm níveis acima de 14/9 habitualmente, só que chegam no consultório, a pressão sobe mais ainda, né? Esse é o efeito do avental branco, também tem relação. São duas coisas um pouquinho diferentes, mas que são parecidas na hora de você fazer o diagnóstico. Por isso que é muito importante, né? Principalmente se a pessoa tem esse tipo de comportamento, passar pela avaliação de um especialista, né? Um cardiologista que vai medir a pressão dela da maneira correta, vai escutar a história dela, né? A medida vai ter que ser feita, a gente já conversou, né? Vai ter que ser feita num ambiente tranquilo, a pessoa com a bexiga vazia, né? Sem ter tomado café ou se alimentado na última meia hora, sem ter feito esforço na última meia hora, né? Um ambiente de boa temperatura, sentada há mais de 5 minutos, a medida é feita em um braço, no outro, depois é repetida, então aí você tem com a medida correta, da maneira correta, com o aparelho correto, que o aparelho também tem que ser adequado, né, para o tamanho, né, do braço. Seu braço, a pessoa um pouquinho
a massa um pouquinho maior, a gente tem que usar um aparelho maior, né? Tudo isso tem que ser verificado. E a partir desse momento, se a pessoa tem níveis elevados, ela vai entrar numa estratificação para saber se ela tem esse efeito do avental branco ou a hipertensão do jaleco branco, né? Que seria a hipertensão que só se eleva na presença de um profissional de saúde, seja clínica, seja consultório, né? Mas tem esse outro efeito, né, que você colocou para a gente, que são a hipertensão mascarada, né? Essa menos frequente, graças a Deus, né? Mas é que a pessoa chega no consultório ou na clínica, a pressão tá boa, 12/8. Só que chega na rua, a pressão tá 15, 16, 17. Essa é a hipertensão mascarada, né? Isso, para se dê o diagnóstico, a gente necessariamente precisa do mapa, aquele exame de 24 horas. Então, esse exame de 24 horas, o mapa, ele é muito, muito importante no diagnóstico da hipertensão, no diagnóstico dessas variáveis, né? Da hipertensão do avental branco, do efeito do avental branco, da hipertensão mascarada, também no controle da pressão. Às vezes a pessoa não entende porque que vai fazer, para que a gente tenha certeza se a medicação está fazendo o bom efeito dela, se a gente ter certeza se a pressão dela desce à noite, né, que isso é uma coisa também importantíssima, né, para evitar, e está relacionado com arritmias, depois o doutor Alberto pode até explicar melhor para a gente, e para diagnosticar as quedas de pressão, né, que muitas pessoas tratam a pressão e às vezes abandonam o tratamento, né, Dário, é uma coisa interessante a gente falar, porque está tendo efeitos colaterais. Às vezes os efeitos colaterais são pela queda excessiva da pressão, porque o medicamento não está legal, às vezes está muito forte, está usando muito diurético. Então o mapa pode verificar isso aí e o ajuste ser feito para que a pessoa tenha o benefício do tratamento, não o malefício. Exatamente. E é um contínuo, né? Contínuo que eu digo assim, o tratamento, o médico ele tem que ir acompanhando que essas coisas vão acontecer. Às vezes o paciente perde peso e aí ele fica mais, a pressão vem junto, né? Justo. Exatamente. Eu costumava dizer que assim, o hipertenso, a hipertensão mascarada é a pessoa que gosta do médico, e aí ele vai no médico e ele se sente confortável. Em casa que a pressão tá alta. E o jaleco branco já é o estressado, né? O ansioso que tem medo do médico. Ele chega lá, tá com pressão alta, em casa não. E aí, doutor Alberto, a gente fez o diagnóstico de hipertensão. Quais são as orientações principais para o paciente hoje, agora? Eu acabei de Dário, mediu a pressão, fiz o mapa, eu sou aquele que gosta de médico, tem hipertensão mascarada. O que você me orientaria aí no dia a dia? Fazendo o diagnóstico de hipertensão, a gente precisa entender se a hipertensão é essencial, que é aquela mais frequente, né? Ou se é hipertensão secundária, que são causas mais raras de hipertensão, que geralmente tem relação aí com problemas renais, problemas de excesso ou diminuição de alguns hormônios, né? E alguns tumores também que podem aparecer e podem produzir substâncias que elevam a pressão, entre outros. Mas habitualmente a pressão alta ela é causada pela hipertensão essencial, né? E essa hipertensão ela tem alguns fatores genéticos, né? Hereditários, e fatores também relacionados a hábitos de vida inadequados, né? E como fator genético, e que você mesmo falou, a gente não consegue mudar, só pedindo para nascer em outra família, porque não tem como, a gente vai modificar os fatores que a gente consegue, né? E aí, o primeiro deles tem relação com a alimentação, né? A gente precisa entender que precisa evitar o excesso de sódio, e parece, né, alguns estudos mostram que o sódio realmente ele só traz vantagem, o controle do sódio só traz vantagem para o controle da hipertensão. Em outras doenças cardiovasculares ainda não tem uma relação muito importante, mas para a hipertensão sim. Então a gente tem que evitar as doenças que têm muito sódio, né, os alimentos enlatados, os embutidos, os alimentos que são bem manufaturados, vamos dizer assim, né? Processados, né? Processados, exatamente. Né? E além disso, a gente precisa ingerir potássio, que é um sal que, diferente do sódio, ele diminui a pressão. E o potássio ele está presente em frutas, legumes, verduras, né? E a gente precisa realmente melhorar a alimentação em relação a isso. Além da dieta, a gente precisa fazer também o controle do peso, né? A gente sabe que a maior parte da população do Brasil hoje tem sobrepeso, né? E a gente precisa reduzir o peso, porque o controle do peso é um dos fatores que mais controla a pressão isoladamente, né? Falando, quando comparado a outros fatores, né? Ok? Segura um pouquinho aí, Alberto. A gente vai ter que chamar um intervalo agora, depois a gente volta a falar sobre
os fatores de risco de hipertensão, quando mudar o estilo de vida. O Dr. Alberto estava dando uma pincelada em obesidade, a questão do sódio, etc. A gente faz um intervalo rapidinho e volta falando sobre o Setembro Vermelho, aqui na TV Sim. Volta ao mais um Bate-Papo das 6. Hoje, falando sobre Setembro Vermelho, na presença de dois ilustríssimos profissionais, cardiologistas consagrados da nossa região, o Dr. Alberto Nogueira Júnior, que é arritmologista, e também o Dr. Juliano Gama, que é cardiologista e ecocardiografista. Terminávamos, fui até indelicado com o Dr. Alberto ali, interrompi ele, né? Mas precisávamos do break. Falávamos sobre o paciente que teve o diagnóstico de hipertensão, e aí acaba que o tratamento de prevenção, a mudança do estilo de vida que nós chamamos, ela é praticamente a mesma coisa para a cardiologia inteira, né? Da questão de prevenção. Você falou um pouco sobre a obesidade, que tem uma relação linear, né? Quanto mais obesidade, mais pressão arterial. Uhum. Falou também da questão do sódio, né? E eu te interrompi justamente na hora da obesidade. Né? Exatamente. Mas tranquilo. Eu desculpo você. Mas em relação à alimentação, né? A gente já falou. Em relação à obesidade, a gente sabe que controlando o peso, a gente tem maior chance de controlar a pressão, e não é à toa que a gente vê vários pacientes que submeteram a cirurgia bariátrica e hoje em dia não tomam mais medicações, né? Esse é o exemplo que a gente dá, né? Exatamente. Eles controlam bem a pressão arterial apenas com controle do peso, né? E além disso, a gente também, a dieta, o controle do peso, a gente tem também a atividade física, né? A atividade física, ela traz uma melhora muito importante do nosso organismo, do sistema cardiovascular, melhora a produção de óxido nítrico, e isso faz uma vasodilatação, que é um aumento, né, da capacidade do vaso se encher de sangue, né, e isso diminui a pressão arterial. E além disso, da vantagem em relação à pressão, a atividade física traz vantagem praticamente em relação a tudo. Uhum. É o famoso remédio milagroso, né? Se uma pessoa quisesse te vender o remédio milagroso que resolve tudo, né? Era só chegar e falar, faz atividade física. Não precisa ficar preocupado com fórmula nenhuma, né? Vai dar uma andadinha aí de pelo menos uns 30, 40 minutos por dia, num passo mais rápido, né? E 5 vezes por semana no mínimo, mas o ideal é 7 vezes por semana, né? De vez em quando faz uma musculação também, umas 2 ou 3 vezes por semana, para melhorar a parte osteomuscular. Mas atividade aeróbica, né? Caminhada, bicicleta, hidroginástica, geralmente é o que traz mais benefício ao sistema cardiovascular. Né? Fundamental, né? A outra coisa importante é a cessação do tabagismo, né? É verdade. A gente sabe que o cigarro, ele provoca uma série de complicações no nosso organismo, aumentando aí a pressão arterial através da nicotina, né? Ele causa também um aumento dos glóbulos vermelhos do sangue, e isso favorece o excesso de líquido no sangue, também aumenta a pressão, e ele causa também lesão nas artérias, né? Lesão na parede das artérias, que a gente chama de lesão endotelial. E isso favorece aí o enrijecimento das artérias, causando aí a pressão alta, né? Então o tabagismo é um fator de risco importante que deve ser eliminado também. Se tem uma coisa que a ciência sabe, tem certeza, é que o cigarro faz mal para tudo, né? Uhum. Agora inventaram um cigarro que venderam que não faz mal, que é aquele vape, né? Isso, mas faz mal igual. Exatamente, cigarro eletrônico, mas é igualzinho. Então não caia nessa não. O vape Eu fui até alvo aí de muita crítica na internet, nos vídeos. Apareceu lá um monte de comentário, o pessoal queria estudo provando, já tá saindo um monte de coisa aí, falando que o vape faz mal sim, e é tão ruim quanto o cigarro normal do fumo, né? É isso? Verdade. Então, hipertensão, a gente já deu aquele en passant, o diagnóstico, nós já falamos como mudar o estilo de vida, tomar o remédio de maneira correta, né? E o principal remédio que a gente bate aqui em todo o programa. O mais importante
o paciente não faz, que é o barato, né? Que é controle de peso, atividade física e se alimentar de maneira adequada. E aí, juntando com a hipertensão arterial, que tem consequências importantes do organismo, a gente tem aquilo que chama de dislipidemia, né? O que é a dislipidemia, doutor Juliano? Ou gordura no sangue, né? O popular. Essa é uma ótima pergunta, né, doutor Dário? Excelente colocação. Hipertensão está ali em primeiro, mas a dislipidemia, né? Eu acho que está quase empatada, se a gente for olhar infarto, né, praticamente, se não está na frente, né, como um fator de risco único e exclusivo para o infarto. Para o AVC, para o derrame, está um pouco mais para trás, mas também é muito importante para isso. Para o infarto, né, o doutor Alberto já colocou o cigarro, importantíssimo fator de risco, o diabetes, mas o colesterol está bem pertinho. É um dos principais fatores de risco para o entupimento das artérias do coração. E o pior, né, doutor Dário, como o senhor perguntou para nós agora, o que é a dislipidemia? É uma coisa, se a hipertensão, o doutor Alberto já falou que não dá sintoma, a dislipidemia, então, não dá nenhum sintoma, né? Praticamente nenhum, salvo em raríssimos casos que a gente tenha uma pancreatite pelo excesso de triglicerídeo, que seria inflamação grave na barriga, né, no pâncreas, mas é muito, muito raro. Algumas lesões na pele que a gente tem pelo excesso de colesterol, que também são raríssimas de serem observadas, a não ser nos casos de colesterol muito, muito alto, né? Então vai ser uma doença que na imensa maioria das vezes a gente só vai dar o diagnóstico através de um exame de sangue, mais complexo ainda do que a hipertensão, né? Porque agora a gente precisa do exame de sangue. E a gente sabe que nem todo mundo faz, né? Nem aqueles que têm acesso fazem, né? Se fazem inadequadamente e também não vão atrás do resultado, né? Isso é uma coisa seríssima, 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 seríssima. Infelizmente, a gente já viu muitos, até colegas médicos, né, falam sobre o colesterol, que existem dúvidas, né, colocam dúvidas a respeito do tratamento do colesterol. Não há dúvidas a respeito do colesterol como fator de risco para doença cardíaca, para infarto, para AVC. Não há dúvidas. Existem centenas, milhares de estudos de 4, 5 décadas para cá, muito bem embasados, nos dão robustez. A gente sabe, a gente tem certeza que o colesterol está relacionado ao infarto. Se você diminuir o colesterol, diminui o risco de infarto. Doutor Dário, sabe, doutor Alberto, né, se a gente diminuir 40 miligramas, né, uma coisa que desses remédios novos, que nem tão caros são mais hoje em dia, conseguem com facilidade diminuir 40 miligramas do colesterol. Se a pessoa tem um colesterol ruim de 140, vai para 100, isso é corriqueiro no consultório, no ambulatório de cardiologia, você diminui 20% o risco de infarto, né? É quase uma vacina contra o infarto você tratar o colesterol. Então, o colesterol tem que ser buscado, todo médico, não é só o cardiologista, tem que dar o diagnóstico da dislipidemia que você falou. E como é que a gente dá? Fácil, né, doutor Dário? A gente faz o exame de sangue, hoje em dia nem de jejum precisa mais, dependendo dos critérios que você utiliza, mas pode ser utilizado um jejum de 8, 10 horas. Você tem os níveis de colesterol total, do ruim, do bom e do triglicerídeo. Qualquer laboratório daí se dá com muita facilidade, com muita confiança. E não precisa de nada mais. Estando alterado, estando acima dos valores, que aí o médico vai saber, né, dependendo dos riscos que a pessoa tem, se a pessoa fuma, se a pessoa tem histórico na família, como a gente falou no começo, se a pessoa tem hipertensão arterial, aí o nível de segurança para proteger o coração dela vai ter que ser cada vez menor, o nível de colesterol ruim. Então não dá para a gente dizer quanto que é o colesterol bom, qual o valor do colesterol que tem que ser. Depende da pessoa, então ele tem que ser visto por um médico. Não adianta você olhar e olhar lá a referência, não, meu colesterol tá bom. Às vezes ele pode estar 50% acima do que é legal para você, para proteger o coração. Em cima disso, a gente vai fazer o tratamento, né? A gente vai orientar a alimentação para o colesterol pobre em gordura saturada. A gordura saturada aumenta o colesterol. A banha de porco aumenta o colesterol, é importantíssimo a gente deixar isso claro, né? O excesso de carnes vermelhas, frituras, leite integral, manteiga, requeijões, isso aumenta o colesterol. Então a gente vai ter que diminuir esses alimentos, vai ter que partir para comer mais verduras, legumes, que tem que ser a base da nossa alimentação. Oleaginosas, né? Castanhas, isso é excelente, tem a gordura semelhante à do azeite, né? Rica em ômega 3, né? Que são gorduras que diminuem o colesterol ruim. A comida rica em peixes, né? Essa alimentação
que deve ser preconizada para todas as pessoas que querem ter o colesterol controlado. Agora, a alimentação vai reduzir 30% do colesterol. Os outros 70% às vezes é produzido pela própria pessoa. Então isso vai haver necessidade de um remédio e a gente deve abordar agora em seguida. Isso aí, o remédio, a adesão é muito ruim, né, doutor Alberto? Eu acho que é difícil as pessoas acreditarem. É interessante isso. Tem uma descrença nessas questões do colesterol. Às vezes tem gente que trata assim, eu vou tomar só 3 meses para ver como é que eu fico, e aí para. É como se fosse um tratamento, só 3 meses que ele vai ficar sem a exposição. É igual pressão também. Eu vou ficar exposto ao LDL, que tem até uma brincadeira que logo Deus leva, né? Que todo mundo adora. E hoje Deus livra, né? HDL e LDL. Então, as pessoas ficam expostas, a questão é ficar exposta a um fator de risco durante muito tempo. É isso que a gente quer prevenir, tirar esse fator de risco, né? Do LDL, no caso, e a aderência ao remédio é muito baixa, né? Também. Não, é verdade. E muita gente tem medo de ficar tomando remédio a longo prazo por causa de efeitos colaterais, né? E aí é importante consultar um cardiologista, um médico, né? Para a gente poder orientar. A chance de efeitos colaterais geralmente são menores, né? E baixo, como é tudo em medicina, a gente tem que sempre levar em consideração os riscos e os benefícios, né? Nesse caso do remédio colesterol, quando ele é bem indicado, o benefício em relação à redução do colesterol e além disso, independente do nível de redução de colesterol, só o fato da pessoa estar usando o remédio já há uma redução de risco em redução de eventos como infarto, derrame e também redução de mortalidade, independente da redução do LDL. Então, em pacientes que têm a necessidade do remédio, é importante saberem que o uso da medicação vai trazer o benefício a longo prazo, se tomado de forma contínua, né? Não, vou parar 3 meses, não. Se tomado de forma contínua, vai trazer o benefício a longo prazo de reduzir eventos e até mortalidade, né? E os efeitos colaterais são muito pequenos comparados com esses efeitos a longo prazo, né? Que o remédio vai estar. Então, em medicina é assim, a gente sempre tem que pesar o risco-benefício, porque geralmente as medidas têm 2 lados, né? Sim. E a gente precisa entender isso, analisar cada paciente e poder fazer o melhor para cada um. Né? E hoje a gente tem tecnologia para isso, né? A gente está falando sobre prevenção. Hoje, igual você disse sobre a questão do remédio de colesterol. Muitas das vezes você não vai precisar de exame, você já faz o diagnóstico só em conversar com o paciente. Aí você esse já é de alto risco. A história familiar dele já é alta, né? Então esse é um paciente que eu preciso acompanhar de perto, o LDL dele tem que ser X. Medicina de precisão, igual o doutor Juliano disse. Não tem um número mágico, é menor que 160 e acabou. É isso aqui. Não. Cada pessoa tem uma meta a ser cumprida. Estratificação de risco, né? Exatamente. Apesar de toda a tecnologia, a gente pode... A angiotomografia, eu reestratifico esse paciente que tinha a cara de não ter doença, agora tem, né? É uma tecnologia que veio da cardiologia, né? Ajudar muito. E a gente vê que a questão de exposição mesmo, mudança de estilo de vida, está tudo muito intricado, é um contínuo, né? E sobre, então, a consequência. Vamos entrar nas consequências logo. A gente, então, tem um paciente obeso, tabagista, dislipidêmico, que o doutor Juliano falou de maneira excelente, hipertensão, que a gente já disse, e aí ele começa a sentir, então, dor no peito. E aí? A gente está de frente com que doença? Qual que é a primeira consequência? Vamos dizer que ela é intermediária, será? Ela não é a final, né? Talvez a doença coronariana. Aí chegou onde a gente, até agora, né, discutiu que é o mais importante, a gente diz, em termos de saúde pública, que é a prevenção. O primeiro passo sempre é a prevenção. Agora o doutor Dário colocou uma consequência. Claro que a gente vai ter que fazer por onde, né, Dário? Vamos tentar diagnosticar agora o problema que a pessoa tem, que já passou do ponto de prevenção, aconteceu dela formar uma placa de aterosclerose, né, que não é só o colesterol, a gente já explicou aqui, doutor Alberto, né, hipertensão arterial, o cigarro, a história familiar, tudo isso, junto com o colesterol, vai levar à deposição de placas nas coronárias, essas placas podem romper, o rompimento dessa placa, a agregação de plaquetas, né, de um coágulo ali pode fazer o sangue parar, o sangue para de fluir, deixa de chegar o oxigênio no miocárdio, que é a célula do coração, e ele começa a sofrer. E aí a pessoa começa a ter dor, né, e
obviamente, uma dor muito forte, porque é uma dor de infarto, né? Lembrando que não é só o infarto que dói, né? Não é só o infarto. A pessoa pode ter uma obstrução dessa que seja aguda, que seja formada hoje, mas não obstrui 100%. Então ela pode ter uma angina, que também pode vir a se tornar um infarto nas próximas horas ou dias. Então é importantíssimo a pessoa que está sentindo uma dor torácica aguda, principalmente se tiver esses fatores de risco que a gente tanto falou aqui agora, se tiver mais de 40 anos, né? Se fuma, se tem hipertensão, se tem diabetes, começou uma dor forte no peito, seja irradiada para o braço, para as costas, para a mandíbula, né? Com sudorese, com náusea, às vezes até desmaiando, importantíssimo buscar o atendimento médico de urgência, porque pode ser um infarto, isso que a gente acabou de dizer. Isso aí, uma consequência de tudo isso que a gente está discutindo hoje, fatores de risco para a prevenção para não ter as consequências que são as doenças cardiovasculares. Bem, terminamos o segundo bloco falando sobre o Setembro Vermelho, doenças cardiovasculares, falando sobre hipertensão, dislipidemia, obesidade, cessação de tabagismo, conscientizando a população. E no último bloco a gente volta falando mais sobre Setembro Vermelho. Olá, estamos de volta com o terceiro e último bloco do Bate-Papo das 6. Hoje, em homenagem aí ao mês, às ações do mês de setembro, que é o Setembro Vermelho, falando sobre prevenção cardiovascular. No último bloco, nós conversávamos com o Dr. Juliano, ele explicava para a gente sobre uma das consequências, né, dos fatores de risco, que são as doenças cardiovasculares. A gente exemplificou aqui, de uma maneira muito prática, a questão da doença coronariana, as obstruções do coração, não é isso? E aí, doutor Alberto, para a gente terminar ali, vamos dizer, o ciclo da cardiologia, a gente tem uma doença que é a insuficiência cardíaca, não é isso? Você queria falar um pouco para a gente sobre isso? O coração é uma bomba, e essa bomba ela bombeia o sangue todo para o coração, né? O coração bombeia o sangue todo para o corpo, e a partir do momento em que ele perde a capacidade de bombear o sangue de maneira adequada, na quantidade suficiente para o organismo, e então ele entra, a gente chama isso de insuficiência cardíaca, uma insuficiência da bomba, né? Insuficiência do coração. A gente tem dois tipos de insuficiência cardíaca, a insuficiência sistólica, que é aquela em que o coração ele fica fraco, ele não consegue bombear o sangue adequadamente, e tem a insuficiência cardíaca diastólica, que é justamente aquela que a gente falou no início, né? Que é a dificuldade do coração se encher de sangue, o coração fica mais endurecido e ele não consegue se encher adequadamente de sangue. Na maioria das vezes a gente tem a insuficiência cardíaca sistólica aí como a maior causa, né, da doença, a mais evidente, né? E ela é a via final de várias doenças cardiovasculares, inclusive até de doenças não relacionadas ao coração, né? Exatamente. Agora, a hipertensão arterial, quando não tratada, ela pode causar insuficiência cardíaca, o próprio infarto do miocárdio, né? Ele pode causar insuficiência cardíaca, as arritmias, né? Quando elas aparecem de forma muito frequente, elas podem causar taquicardiomiopatía, que é um tipo de insuficiência cardíaca, né? Então, assim, ela é uma doença que é muito frequente nos dias de hoje, traz muita morbidade, aumenta muito a mortalidade dos pacientes, e o paciente precisa ter muito... precisa ser muito rigoroso no tratamento para que dê certo e ele consiga aí viver bem, né, com a doença. Um acompanhamento de perto com o seu cardiologista, né? Exatamente. De 6 em 6 meses. Na verdade, desde o início, né? Desde os 20 anos de idade, a gente tinha que fazer o exame de sangue para ver o colesterol, ver se tem pressão quando jovem, para depois a gente não pagar as consequências. Prevenção é sobre é o melhor isso negócio. que é o Setembro Vermelho. Não é isso, doutor Juliano? A gente começou falando, então o programa foi bem assim didático do ponto de vista da linha da cardiologia, que a gente gosta de exemplificar. Então a gente teve ali os fatores de risco, né? Depois algumas consequências, né? Onde que o alvo dessas doenças, né, vamos dizer, e depois a via final. Então, isso é uma mensagem importante para a população, que a gente deve atuar nos fatores de risco para não pagar as consequências. Não é só tomar um remédio por conta da pressão ou por colesterol, não é só isso, né, Juliano? Perfeito. Acho que está certíssimo as colocações do Dário.
O Linhares está de parabéns, né? Pelo Unicor, inicialmente, o LMC, trata-se de doença cardíaca aqui como nos melhores centros do mundo. Então, se a pessoa tiver um problema urgente, a gente tem como tratar em Linhares e tratar bem, mas a gente não quer tratar. A gente gostaria que as pessoas não tivessem problema. E para isso, elas têm que tratar os fatores de risco que a gente citou aqui durante todo o programa. Isso aí. Ó, já estamos caminhando aí para os momentos finais. Doutor Alberto, algumas colocações finais aí? Sim, o Setembro Vermelho aí, então, serve de alerta para a população de forma geral, para que cuidem da sua saúde cardiovascular, com aquelas coisinhas básicas que a gente falou, atividade física, cessar o tabagismo, controle do peso, controle da alimentação, né? Isso tudo vai trazer bastante benefício e prevenção de doenças importantes. Exatamente. Doutor Juliano, considerações finais. Muito obrigado, doutor Alberto, doutor Juliano, que se dispuseram a participar conosco aqui. É sempre um prazer e o que a gente quer é que as informações que a gente colocou aqui fiquem na cabeça das pessoas, que elas realmente mudem, tratem a pressão, tratem o colesterol, façam exercícios físicos e se tiver algum sintoma agudo, procure o mais rápido possível os locais que a gente pode dar o tratamento adequado para isso. E é isso aí, exatamente. Amanhã, às 17 horas, amanhã quinta-feira, dia 29, às 17 horas, até às 19, mais ou menos, o horário ali do movimento do 3 Barras, a gente vai ter uma tenda do LMC falando sobre prevenção cardiovascular. Vai ter medida de pressão, panfleto, vai ter uma mobilização da população médica, principalmente do LMC, para alertar as pessoas sobre os riscos, né, do infarto, da insuficiência cardíaca, dos fatores de risco e prevenção cardiovascular, igual a gente falou de maneira brilhante aqui. É isso aí, até amanhã, às 17 horas, e o Bate-Papo das 6 fica por aqui. Até a próxima quarta-feira, na Quarta-feira da Saúde. Bate-Papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. A Uniscan oferece o melhor para você. Faça seu exame com segurança e conforto. Nossa mamografia 100% digital entrega imagens mais nítidas e um diagnóstico muito mais preciso. Para nós, você é única. Cuide-se o ano inteiro. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação.